Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Voz do Corpo e aqui temos um espaço de presença para falar de vida, saúde mental e gestalt terapia de um jeito possível e também refletir sobre como o corpo sente. Eu sou Jordana Alves, psicóloga e gestalt terapeuta, e antes de começar, deixo um lembrete importante. Este podcast não substitui psicoterapia, então respira e chega como está. Hoje eu quero falar de um tema que tem atravessado meu corpo e também minhas últimas semanas: a insegurança feminina. E é importante diferenciar a insegurança de exposição real a situações de violência. E aqui estamos falando sobre insegurança. Nos últimos dias, eu tenho me sentido mais vulnerável. E não é uma vulnerabilidade abstrata, é no corpo mesmo. É como se eu estivesse mais alerta e mais sensível. E isso porque eu tenho visto muitas notícias de violências contra a mulher. E quando a gente consome isso, mesmo sem querer, mesmo só passando os olhos, parece que o mundo vai ficando mais perigoso. E não é exagero ou drama. É um tipo de realidade que atravessa a nossa existência. Uma sensação de que quase em lugar nenhum nós estamos de fato seguras e protegidas. E talvez você também esteja assim, andando mais rápido na rua, segurando a chave na mão, olhando para trás, escolhendo roupa pensando em, entre aspas, não chamar atenção, evitando certos lugares ou até se sentindo culpada por sentir medo. E se você, mulher, se identificou, eu quero que saiba que não está sozinha. E a partir disso, eu queria te dizer uma coisa simples, mas importante. Sentir medo de existir como mulher não é fraqueza. As nossas emoções, elas têm funções para nós. Então, quando a gente sente medo, às vezes pode ser só o nosso corpo fazendo o trabalho dele. Na Gestalt terapia, a gente entende que o ser humano está o tempo todo em contato com o ambiente, com o mundo ao seu redor. E o corpo é um instrumento muito inteligente de leitura desse mundo. Então, se o mundo está te oferecendo sinais de ameaça, violência, insegurança, o seu corpo não fica neutro. Ele vai responder e tentar te proteger. Só que existe um ponto delicado. Quando essa proteção vira um estado permanente, a gente vive em alerta. E viver em alerta cansa. Cansa muito. E quando eu falo que isso atravessa o corpo, eu estou falando de sinais como respiração mais curta, ombros tensos, mandíbula travada, sensação de aperto no peito, dificuldade de relaxar, pensamentos acelerados, sono leve, irritação, ou até vontade de sumir, se esconder, evitar certas situações, lugares e pessoas. E outros sinais que podem ser muito próprios, muito seus. E passar por isso sozinha pode ser ainda mais difícil. Então, tem algo que pode ser interessante de tentar praticar. Diferenciar duas coisas. A primeira é o perigo real, que existe. E a segunda é o medo que pode ir sendo amplificado quando a gente se expõe demais a notícias, relatos, imagens e fica numa repetição disso. Porque o nosso cérebro nem sempre vai entender a diferença entre o que você vê e o que você vive. Ele vai reagir como se a situação que você vê estivesse acontecendo. Então, sim, existe violência, mas também é verdade que o excesso de informações, principalmente quando não digerimos ou ficamos com elas sozinhas, pode colocar nosso corpo num estado de ameaça constante. E quando isso acontece, a gente pode perder uma coisa muito preciosa, a sensação de chão. Se você está me ouvindo agora e sente que seu corpo está inquieto, ou em algum momento que sinta que seu corpo pode ficar inquieto com aqueles sinais relacionados a situações de violência, eu quero te oferecer um pequeno cuidado possível. Não é nada grandioso e nem mágico, é só um gesto. Vem comigo?
Se for seguro para você, perceba onde está agora. Olhe ao redor e nomeie mentalmente três coisas que você vê. Agora sente seus pés, sem mudar nada. Só sente. E respira, do jeito que dá. Talvez deixando o ar sair um pouco mais longo, como se você dissesse para o seu corpo: eu estou aqui, com você. Você não precisa se violentar internamente para se provar nada. Você pode se proteger com carinho. E existem algumas coisas que podem te ajudar dependendo do momento, como diminuir a exposição a conteúdos violentos, conversar com alguém de confiança, combinar rotas e estratégias de segurança, buscar apoio e, se de alguma maneira isso te paralisar, considerar a possibilidade de psicoterapia. E tem mais uma coisa que eu quero te dizer com muita firmeza. O problema não é a mulher sentir medo. O problema é a construção social patriarcal que induz a mulher a ter medo. Isso não é uma questão individual, é uma questão de cultura, de segurança, é uma questão histórica também, sobre corpos femininos que aprenderam a estar sempre calculando o risco e respondendo a um contexto. E para fechar, mulher, eu queria te lembrar que se o mundo parece perigoso, seu corpo merece lugares seguros. Escute-se, una-se a outras mulheres e fale quando for importante para você. Obrigada por me ouvir. Se esse episódio fez sentido, compartilha com uma mulher que você ama ou manda para alguém que pode se sentir assim. Se você é homem, pode começar a perceber que pode ouvir e acolher mulheres ao seu redor. E se você quiser, me encontra lá no Instagram, @psicologa.jordana, lembrando que Jordana é com 2 N's. Um abraço e até o próximo episódio do Voz do Corpo.